Bem, as presidenciais têm sido um assunto que tem gerado alguma polémica nos últimos tempos. Não só disse que não se voltaria, que um mandato chegava. Isso tem gerado alguma polémica. Também tem gerado a polémica em torno de Ana Gomes e quanto é que Ana Gomes não, a candidatura de Ana Gomes, quanto é que não valerá André Ventura. Essa é a primeira questão que eu te quero colocar, porque de facto é uma questão que eu acho que está um pouco esquecida e que é uma questão que deveríamos falar. Sim. Boa tarde. Desde já agradecer outra vez o convite ao Visão Política. Quanto à pergunta. Ana Gomes poderá disputar as eleições com Marcelo taco a taco, na medida em que, até pode parecer descabido, mas eu desenvolvo já. Ana Gomes é uma pessoa que é gostada, muito apoiada à esquerda. E não é só a esquerda do Partido Socialista. Estou a falar mesmo à esquerda do LIVRE, por exemplo, apesar de não ter grande expressão, e principalmente até do Bloco de Esquerda. E falo todas as vezes em que a mesma é convidada para tertúlias, para palestras, para o que for, do Bloco de Esquerda, que nesse aspecto, apesar de não concordar com quase nada, nesse aspecto temos que admitir que são bastante até proativos. E muitas vezes, para falar de vários temas que são queridos à esquerda, a Ana Gomes é muitas vezes convidada para ser oradora e para ser interveniente. Como é que eu acho que a Ana Gomes poderia disputar as eleições? Não estou a dizer disputar, quando eu digo tac a tac, não era ficar 49-51, nem 50, não é nem 50-50. Era mais numa de disputar ali nem que fosse aos 30, aos 35, no máximo, dos máximos 40. Porque neste momento... Achas que chegará a esses valores? Aos 40 acho complicado. Agora aos 35 não acho impossível. E eu acho que estão a partir do princípio... Na minha opinião, eu não gosto de dizer isto, mas não vou ser hipócrita. O Marcelo, na minha opinião, tem as eleições ganhas. Agora, há pessoas que lhe podem fazer frente. E eu digo que a Ana Gomes já pode fazer frente porquê? Numa situação putativa e hipotética de ser apoiada oficialmente pelo Partido Socialista, que ainda não deu apoio oficial a ninguém, apesar do Primeiro-Ministro António Costa, muito tristemente e com uma falta de sentido patriótico, ter feito naquela cena que fez na Auto Europa. A verdade é que o Partido Socialista ainda não apoiou ninguém, quer queiramos, queira não apoiou ninguém formalmente, não apoiou ninguém formalmente. Ou seja, o Partido Socialista, se der o apoio a Ana Gomes, se ela reunir apoios do Bloco de Esquerda, ou seja, se a Marisa Matias não se candidatar, que eu também acho improvável, mas se toda a esquerda se juntasse para apoiar a Ana Gomes, acredito que ela pudesse ter um resultado entre os 30, 33, 35%, sem exagero. Porque é uma pessoa que realmente é gostada, como disse, e tem trabalho feito, e é uma pessoa que é conhecida. Ela, na minha opinião, na minha sincera opinião, poderia disputar as eleições. Não digo disputar, estarem os dois, não estou a imaginar um cenário, o Freitas do Amaral, Mário Soares, em 86. Mas estou a imaginar um cenário que para já é impensável. Que é alguém... Mas quanto é que ela vale à candidatura do André Ventura? Não pensas que vale muito? Ela não pode, provavelmente, muito dificilmente, mas não poderá haver uma segunda volta? Eu acho que poderá haver uma segunda volta, mas sem dúvida alguma que será entre o Marcelo e a possível candidatura, a putativa candidatura da Ana Gomes. Acho impensável que o André Ventura vá à segunda volta, mas isso é a minha análise e acho que ainda estamos um pouco longe daquela tensão, entre aspas, das presidenciais estarem a chegar. Mas não acredito, eu pessoalmente não acredito sinceramente que o André Ventura poderá disputar a segunda volta. Porque é assim, o André Ventura tem o seu espaço, a Ana Gomes tem o seu. E quer queiramos, quer não, o espaço que a Ana Gomes disputa tem muito mais concorrência do que o André Ventura disputa. O André Ventura... Sim, ela já anda nisto há anos. Aliás, ela pertenceu ao Partido Comunista. Certo, mas eu estou mesmo a falar até de espaço eleitoral. As franjas ideológicas. O André Ventura disputa um espaço que tem... Não vou dizer que tem poucos apoiantes e poucos eleitores, até porque estão a crescer, mas não é nem metade concorrido como é o espaço da Ana Gomes. A Ana Gomes disputou o espaço... O grosso da Ana Gomes, somos a ser sérios, é o centro-esquerda. O do André Ventura é a direita popular, extrema-direita. Não estou a dizer que ele é. Eu considero que o partido Chega é um partido com ideias bastante
controversas, e muitas delas, ou grande parte delas, são extremistas. Agora, e é por isso que eu acho que o espaço que o André Ventura disputa é um espaço que, comparando com o espaço moderado que Ana Gomes disputa, é por isso que eu acho que André Ventura não tem, à partida, hipótese de disputar a segunda volta. E nem tem hipótese de se aproximar minimamente de Ana Gomes. O máximo que André Ventura pode ficar de Ana Gomes, na minha opinião, é 8-10%. É o espaço de diferença entre ambos. Acho que a diferença entre ambos irá ser 8-10%. Mas lá está. Eu estou aqui a imaginar possíveis cenários, porque lá está. Eu não tenho, nem ninguém tem os meios para poder comentar isto aqui ao pormenor. Estamos a falar em situações hipotéticas e é sempre um tiro no escuro. Mas já viste, o PSD neste momento deve estar numa encruzilhada também, digo eu, porque é assim, o Partido Socialista, pelo Partido Socialista não vamos generalizar, o António Costa apoia o Marcelo Rebelo de Sousa e o André Ventura, o Rui Rio, o líder da oposição e o líder do PSD, obrigatoriamente tem que apoiar o Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que vês isto? É assim, eu não gosto do primeiro-ministro António Costa por muitas razões. Não faz parte da minha... Não o tenho como um exemplo político, mas um exemplo de bem fazer. Mas eu não vou negar que ele é um bom político. Ele é um excelente político. E o que é que ele fez? Como já fez previamente com os professores, etc. É uma pessoa bastante esperta. O que é que ele fez? Aproveitou-se da boa relação que Marcelo criou com o governo, Belém com São Bento. Aproveitou-se dessa boa relação para o apoiar. E para o apoiar dizendo, e muitas vezes indiretamente dizendo, para manter a boa relação com o Presidente da República. Mas o que eu acho é que ele se aproveitou desse facto para justamente encruzilhar, como tu disseste bem, o PSD. Porque o PSD, se não apoiar Marcelo, eu não vou dizer que seria o descalabro, mas seria um bocado um contrassenso. Porque Marcelo ajudou a fundar o PPD-PSD. Marcelo foi presidente do mesmo. Marcelo foi líder da oposição. Foi líder da oposição. Marcelo na última campanha teve apoios indiretos do PSD e da JSD. Teve apoios indiretos, pessoas que o ajudavam na campanha, etc. Pessoas que o apoiaram publicamente, e grande parte. E a jogada de António Costa foi excelente. Porque ele nunca vai ser prejudicado disto. Porque ele pode, como vai alegar, e como em situações que lá está, como eu disse, indiretas, alegou, que é para que as relações entre o governo e o Presidente da República são boas. Ele pode alegar isso à vontade, porque até vai argumentar a favor disso. E vai argumentar, por exemplo, que Cavaco Silva apoiou Soares numas das presidenciais. Vai argumentar que apoia o Presidente da República atual por ter sido uma pessoa isenta, que ter até em muitas ocasiões ter estado à beira do governo. Ele vai argumentar isso e ele nunca ficará mal visto. Daí é que eu acho que o António Costa o nosso Primeiro-Ministro fez uma jogada bastante interessante, porque eu duvido que ele vá sair prejudicado no que concerne à sua imagem, na sua imagem pública. Não vai ser prejudicado, isso garanto. Bem, isto ainda é algo muito recente, mas é algo que já está de facto a gerar alguma indignação ou alguma alegria. Os apoiantes de Marcelo certamente devem estar felizes. Mas uma questão é: achas que deve haver outra candidatura à direita, como o Adolfo Mesquita há pouco tempo apontado a essa candidatura? Sem dúvida. Acho que deve haver, até porque a direita o espaço que vai do centro à direita democrática, está num completo vazio. Não há ninguém. Temos Marcelo, que é um homem... Eu não vou dizer que é um homem de esquerda, por amor de Deus. Não ia aderir a essa demagogia. Marcelo é um homem de centro-direita. E qual foi o problema de Marcelo? Para agora haver muita indignação nesse espaço. Foi o facto de muitas vezes se ter colado ao Primeiro-Ministro.
E o facto de muitas vezes ter colado, muitas vezes o ter apoiado, muitas vezes o ter passado a mão nas costas, ainda agora ontem, ou anteontem, penso que foi ontem, que promulgou a lei do cancelamento dos festivais e conseguiu permitir, e permitiu que o Avante Não só o estivesse Avante, fora. e outros festivais de natureza política. Não festivais, mas congressos ou algo do género. Certo, mas o facto, a Festa do Avante é um festival. E o facto de ter proibido todos os festivais e ter deixado de fora um festival, desculpa lá, mas isto aqui, não, na minha opinião, não tem cabimento. E o que eu estava a dizer era que o Marcelo Rebelo de Sousa, no fundo, há pessoas que se sentem traídas pela sua atuação nos últimos anos. Ou seja... Mas quem é que consideras que se sente traído? As pessoas mais de centro-direita ou de direita, ou as pessoas que no fundo acreditavam em algo diferente desde os tempos do Cavaco? Quem é que no fundo achas que se sentiu traído? Eu acho que quem se sentiu traído foi o centro-direita e a direita. Sentiram-se traídos porque viram ali um homem que, além do culto, era sabedor, tinha o dom da palavra, era honesto, era humilde, e apostaram nele. E eu não falo só no centro-direita, falo até mesmo na direita dura, digamos assim, aquela ala mais conservadora até do CDS, por exemplo. E viram ali uma personagem que seria um grande representante deles. E ao longo destes 5 anos, atenção que eu não estou aqui a dar, estou aqui a dar a minha opinião, mas neste caso concreto estou entre aspas, a fazer um levantamento, uma generalização, justamente. Que é o facto do Marcelo ter-se colado ao governo, ter muitas vezes passado a mão nas costas. Isso aí indignou e as pessoas que se sentem representadas pelo centro-direita e pela direita viram ali em Marcelo uma pessoa em quem se sentiam representadas, uma pessoa que gostavam, e Marcelo no fundo trai um bocado essas pessoas. As pessoas sentiram-se indignadas. Daí eu achar que um candidato do centro-direita e da direita era saudável. Mas imaginemos, eu vou pôr agora as coisas noutros cenários. Imaginemos que Marcelo era o candidato ideal do centro-direita, da direita, toda a gente gostava dele. Mesmo assim, eu considero que era saudável haver outro candidato da mesma ala política. Então, vendo as coisas dessa maneira, como é que vês uma possível candidatura de Adolfo Mesquita? Não é que eu acho improvável que ele se vá candidatar. Eu também acho improvável. Ele não tem muita popularidade. Lá está, é isso. Eu acho que... Peço desculpa interromper-te. O problema do Adolfo Mesquita Nunes é esse, justamente. É uma pessoa intelectual. Uma pessoa que sabe. Uma pessoa culta. Lá está. Não é popular. E a política vive muito... E não é que eu discordo, porque... há esses intelectuais que são arrogantes, que são de Lisboa, que são do litoral e pensam que o país é urbanismo. Eu acho que a popularidade é uma coisa ótima, mas tem que haver meio termo, e temos que tanto ser intelectuais como temos que ser um político tanto tem que saber estar no campo como tem que saber estar atrás da secretária. E há muitos que são uma coisa e muitos que são outra. E é preciso sempre um meio termo. E o que é que eu acho do Adolfo Mesquita Nunes? É uma pessoa que, na minha opinião, não é popular. Porque se calhar porque nunca foi submetido a esse tipo de jogo político de ir à pessoa, de apelar ao patos nas terminologias gregas. Acho que sempre foi uma pessoa que era mais, não tanto um político, mas um filósofo político, entre aspas, claro. E à esquerda, falamos da candidatura de Ana Gomes, mas achas que se deve candidatar outra pessoa, como Jerónimo de Sousa, ou a Marisa Matias, ou outra pessoa? Jerónimo de Sousa já se candidatou uma vez, não teve como a Marisa, não é? A Marisa também já se candidatou, não foi? A Marisa já se candidatou, e por mais que uma vez, se não me engano. Exato, costuma-se candidatar. O Jerónimo é uma personagem gasta. A Marisa Matias, é assim, eu no lugar do Bloco de Esquerda não apoiaria a Marisa Matias e apoiaria a Ana Gomes. Porque se derem força a Ana Gomes, como eu disse no princípio, ela pode disputar as eleições. E a Ana Gomes não é só uma pessoa do centro-esquerda, é uma pessoa, como eu disse, que é querida à esquerda. Portanto, o Bloco de Esquerda, se quisesse sair por cima, sair triunfal, apoiaria a Ana Gomes.
O que é que eu acho que o Bloco de Esquerda... Porque é que eu acho que o Bloco de Esquerda põe sempre Marisa Matias coloca sempre Marisa Matias como candidata? Os partidos, principalmente os mais pequenos, sem ser os mais pequenos, falo todos menos do PS e do PSD, têm que fazer testes de vida, têm que ser submetidos várias vezes a provas de vida. Tem que aparecer. Sim, e as provas de vida não se faz. O CDS está numa situação muito caricata. O CDS, se apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, fica naquela situação, há só mais uns a apoiar. E não fazem essa prova de vida. O CDS está a cair nas sondagens. Achas que o CDS vai... O Francisco já disse que muito provavelmente iria apoiar o Marcelo Rebelo de Sousa. Mas achas que para essa prova de vida e para aparecer mais não deveriam apoiar o André Ventura? Não, eu considero pessoalmente, e não sou o único, que os eleitorados do CDS e do Chega são, não vou dizer que estão nos antípodas um do outro, mas são eleitorados bastante diferentes. O eleitorado do André Ventura é aquela franja da população populista e nacionalista, e o eleitorado do CDS é a direita democrática e a democracia cristã. São coisas totalmente diferentes. São mesmo totalmente diferentes. Apesar de estarem os dois no campo da direita, eu não gosto e acho descabido compararmos o CDS ao Chega. E por conseguinte, obviamente, os seus eleitorados, desculpa. Mas o Francisco, o presidente do CDS, o Francisco, chama-lhe de Francisco, ele é novo, ele não negou uma aliança com o Chega. São aquelas situações que nós... porque um dia, não estou a dizer hoje, nem amanhã, nem naquele mês, mas um dia o CDS pode precisar do Chega e o Chega pode precisar do CDS. Assim como o PSD já precisou do CDS. E estarmos a negar algo há algum tempo de eleições. Lá está, quando o CDS precisar, se o CDS dissesse agora, se o Francisco dissesse agora, não queremos o Chega para nada, eles são isto, eles são aquilo, não os queremos para nada. O André Ventura ia falhar no futuro. Ou seja, a jogada de Francisco foi boa. Porque se o CDS um dia precisar de acordos com o Chega, não estou a dizer uma coligação, não estou a dizer a falar de acordos, pactos de regime. Se o CDS precisar do Chega, o CDS, se dissesse isso agora, provavelmente André Ventura dava-lhe, entre aspas, e citando o povo, dava-lhe um chute. Ou seja, foi inteligente, não foi uma má jogada. Mas é a minha opinião. Contudo, voltando à esquerda, uma possível... Eu estava-nos a falar das provas de vida, só para acabar. As provas de vida, o Bloco de Esquerda faz sempre uma prova de vida. E nas últimas presidenciais, a prova de vida não foi só uma prova de vida. Foi uma prova de vida e provou que o Bloco de Esquerda está vivo. Marisa teve 9,0%, ou até mesmo 10%, já não estou bem recordado, mas penso que foi isso. Que é mais que uma prova de vida. É uma prova até de que está mais que vivo. O CDS devia fazer a sua prova de vida atualmente. Porque o CDS, porque nos vemos nas sondagens, está a cair. Eu não sou um fiel de sondagens. Mas também muitas delas não são descabidas de todo. Há sondagens completamente absurdas, mas outras não são. Mas pronto. Criticamos ou não as sondagens são são aquele meio que nós temos às vezes para nos orientar. Mas quais são as verdadeiras sondagens? As verdadeiras sondagens são as urnas. São as urnas. E é nas urnas que o CDS tem que fazer a prova de vida. Porque o CDS tem 3, 4% nas sondagens. Se o CDS lançasse um candidato próprio, até poderia ter 6 esse candidato. Ou seja, já não era o crucifixo do CDS. Era uma prova que o CDS tinha que fazer o seu caminho para não ser crucificado. Mas não poderia, se o CDS tivesse um candidato com 6%, já não poderiam dizer que o CDS estava morto. E o Bloco de Esquerda faz isso muito bem. Todas as eleições que faz uma prova de vida. E o Bloco de Esquerda, com classificações mais negativas, com classificações mais positivas, vai fazendo a sua prova de vida. E é essa a comparação. Faz muito mal o CDS apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, porque serão mais uns a apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. Se o CDS tivesse candidato próprio, era um espaço muito grande entre os descontentes do centro-direita até à direita. Imagina, o Adolfo Mesquita Nunes é um assumido liberal. Mas até conservadores
apoiariam, até os conservadores apoiariam o Adolfo Mesquita Nunes. Até porque o Adolfo Mesquita Nunes, ou muito me engano, ou teria também o apoio da Iniciativa Liberal, que é um partido em crescendo. Portanto, é por isso que eu acho que o CDS devia lançar o Adolfo Mesquita, não digo o Adolfo Mesquita Nunes, mas um candidato próprio. Aliás, eu próprio, Miguel, apoiaria, por exemplo, Paulo Portas. Pessoa indicada para o cargo. Paulo Portas, que é não preciso de citar o seu currículo, porque toda a gente já deve saber. Eu apoiaria Paulo Portas. Haveria melhor candidato que Paulo Portas. O CDS fazia como se fosse uma ressurreição. É a minha opinião, é o que eu acho, e o muito me engano era o que aconteceria. Bem, como vimos, ainda há uma longa caminhada até lá, é só em janeiro, mas é algo que é um assunto atual e que acho que a opinião pública, o debate político deve ser falado consoante a sua, deve ser falado, sim, a sua atualidade. E apesar de ainda faltar muito e de faltar um longo caminho, como tu disseste, bem, isto não são eleições para se deixar para a última da hora. Claro, é preciso começarmos já a falar. Não estou a dizer haver já debates, aqueles debates de tensão para ver quem vai ganhar, não. Mas começarmos a falar, começar a pôr os nomes em cima da mesa, a lançar, lá está, justamente. Pronto, isso. Olha, obrigadíssimo e até uma próxima. Nada, eu é que agradeço mais uma vez. Até uma próxima.